bate-papo com o Marcelo Inagaki, profissional de educação física, trabalha na reabilitação. Ele falou um pouquinho do tênis para cegos e agora a gente vai descobrir o que é o Takyu Vôlei, Marcelo. Quem inventou esse Takyu Vôlei, Marcelo? O Takyu Vôlei ele foi inventado no Japão na década de 70. Caramba! E foi dentro de uma escola especial. Então, um aluno com um professor dentro da escola especial criou o jogo para incluir ele dentro dessa escola. Né? Então, já temos aí no Japão mais de 40 anos aí de história e mais de 30 mil praticantes. Você que trouxe para o Brasil ou não, Marcelo? No Brasil, eu conheci o Takyu Vôlei em 2015, dentro da reabilitação. O professor, o Sensei Horikawa, é o responsável pela difusão no mundo da modalidade. E como eu morei muito tempo no Japão, quando eu vi que ele estava aqui na reabilitação, eu fui de curioso para conhecer a modalidade. E aí acabei conhecendo eles, o professor que vem anualmente para o Brasil e para a América do Sul para fazer a difusão. E aí eu me tornei vamos dizer, o promotor da prática aqui do Takyu Vôlei no Brasil. Marcelo? 5 anos. 2015. Não, 7, 8, vamos para o 8º ano, vai. 8º ano, aí tira 2 anos de pandemia, né, que não podia participar. Cara, que coisa. Pô, então um esporte muito novo que já existe no Japão há muito tempo, inclusive sempre mandando um abraço pro Edson Inohira lá de Nagoya, sempre acompanha o esporte, acompanha o Paralímpicos, ele é o nosso parceirão lá do Japão, sempre acompanhando o Paralímpicos na capital. Como é que é o esporte? Tenta explicar aí pra gente, Marcelo, que é difícil, né, na questão do rádio, mas vamos lá, como é que é? Onde é disputado? Vamos lá, o Takyu Vôlei significa, Takyu é uma junção de Takyu significa tênis de mesa em japonês, e o vôlei convencional, então é uma junção do Takyu, do tênis de mesa com o vôlei. Porque ele é jogado numa mesa de tênis de mesa. É a mesma, não é? É a mesma. Porque eu fiquei com a impressão em um dos vídeos que eu vi, que ela era mais quadrada, não. Não, é a mesma. É a mesma. Isso, porque eu acho que do jeito que as pessoas se posicionaram, parece que ela ficou meio quadrada, mas não é, não. Exatamente. Então ela é retangular mesmo. Retangular, exato. E as regras são do vôlei convencional, ou seja, são 6 pessoas em cada time. Cada time pode bater com uma raquete de 30 centímetros, é uma madeirinha de 30 centímetros por 15 de altura. Mas é uma madeira retangular também? Retangular. Não é igual, não é igual a raquete de tênis de mesa, não. É um pedaço de uma madeirinha retangular. Retangular de 15 por 30 centímetros. E uma bolinha que segue as normas da bolinha de tênis de mesa. É o mesmo material, né? A mesma atualização que tem a bolinha de tênis de mesa, só que tem uns ferrinhos dentro da bolinha que faz com que ela fique mais pesada, porque o objetivo E faz barulho? E faz o barulho, consequentemente faz barulho. Vira um guiso também. Vira um guiso, exato. A princípio não era por causa do barulho, era só para a bolinha não quicar, né, porque a bolinha de tênis de mesa quica bastante, então com esse ferrinho ela não quica, ela rola na mesa. Tá. Então, e a rede, Marcelo, como é que funciona? A rede nós podemos usar da convencional, do tênis de mesa convencional, mas tem uma rede também do material do Takyu Vôlei que ela fica no centro da mesa, mas ela fica um pouco mais suspensa, porque o objetivo é jogar a bolinha por debaixo da rede. Entendi. E aí, como é que funciona o ponto, pra gente pontuar lá do outro lado? São 6 pessoas de um lado e 6 do outro. Exato. E aí você bate pro outro lado. Qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é assim, na rede também a gente tem uma antena que separa que é a parte central, né, de dentro da rede, e a antena seria a parte de fora, ou seja, se a bolinha passar ali por fora, fora da quadra, da mesa. Então o objetivo é que cada jogador de um lado da mesa golpeia a bola para atravessar a rede para o outro lado e sair da mesa. Aí tem algumas regras, bater na mão, bater no corpo é ponto, se a bolinha for alta também é ponto. Mas aí o que é interessante no jogo do Takyu Vôlei? Se puderem depois, o pessoal que se quiserem conhecer, tem o Instagram do Takyu Vôlei. Você tá com o Instagram aí do Marcelo, Cucá? Não, e do Takyu Vôlei, eu passei ali. Dá uma olhada aí, que eu passei para a gente colocar na tela, né? Importante para o pessoal que está
acompanhando na tela, mas, por favor, fale para quem está no rádio, Aí fica um pouco Marcelo. mais fácil de entender, porque tem algumas regras, mas, basicamente, quais são os benefícios do tackle vôlei? O tackle vôlei, ele é uma modalidade adaptada, mas ele é considerado um esporte universal. O que significa? Diferente, por exemplo, do tênis de cegos que a gente comentou antes, tem as classificações de B1, que é uma pessoa cega total, B2 e B3 para quem tem baixa visão. O tackle vôlei já não, ele é um esporte universal, porque todos podem participar, a maioria das pessoas conseguem jogar, independente de deficiência ou não, idade, né? E é um esporte fácil de entender, é um esporte fácil de se jogar, ele não demanda muita... é um esporte que não se cansa muito, então você não precisa ter inicialmente uma capacidade física boa, porque você vai estar sentado. Então, por ser universal, o maior ganho desse esporte é a participação das pessoas com deficiência com os seus pares. Acompanhante que vai junto com a pessoa cega jogar, ou as meninas, as cadeirudas que participaram, inclusive, de um campeonato. A Aninha conhece, a Aninha foi minha paciente na reabilitação física, e eu sempre incentivo. Ela joga muito bem, inclusive, né, o tackle vôlei. Esse pessoal que está acessando aqui, Janete, Elaine. A Elaine está falando aqui, quero deixar meus agradecimentos a esse programa. O meu professor Marcelo, que me ajudou com esse jogo sensacional. Ela falando, convida eles, Marcelo, para jogar com nós. Interessante, porque a gente convida, o último convite foi para os estudantes da educação física da USP. Então a primeira coisa que eles falaram a hora de começar o jogo você não vai vendar? Eu falei, não, se eu vendar eu vou deixar vocês em desvantagem. E aí quando começaram a jogar, eles perderam, e aí na segunda jogada eles já quiseram jogar mais forte, já competindo. Então esse jogo tem esse poder vamos dizer assim, ele promove a inclusão dentro da diversidade, não é só a inclusão para pessoas com deficiência, é todo mundo junto e misturado. Isso é bom, isso é muito legal. Não, porque eu imagino, eu aqui, ó, eu sou competitivo, tá na tela aí, tá aqui o Vôlei Brasil, _ oficial, Brasil com Z, TACKY, Vôlei, VOLLEY, Brasil, BRAZIL, _ Vou deixar na tela. Boa, deixa na tela aí, Cuca. Eu tava pensando aqui, Marcelo, eu já sou competitivo nesse negócio, eu já vou descer um cacete lá pro outro lado pra bolinha passar, mas é difícil, né? Porque são 6 pessoas do outro lado, né? Não é a mesma coisa do ping-pong que é mano a mano, né, Marcelo? Exatamente. E aí, interessante essa pergunta, porque aí dentro dos 6 jogadores, cada um tem uma função, e cada um vai se descobrindo qual a melhor posição, porque tem gente que escuta melhor de um lado, enxerga melhor na direita ou na esquerda, na diagonal, tem gente que só quer ficar na mesa, mas não quer participar porque não quer comprometer, Sim. Tem outros que quer ficar de frente, que quer pegar todas as bolinhas, então vão criando estratégias, vão criando assim, tomadas de decisões, e assim, pós-jogo, melhor ainda, eles vão criando grupos, vão criando uma rede de se encontrar no pastel, no restaurante, e é a semana toda falando do jogo, inclusive... Estamos 3 semanas sem jogo, porque eu estava de férias, aí o pessoal fica cobrando. E aí, quando que volta? Bora pro jogo! Bora pro jogo. Ó, já entendi um pouco do esporte também. É igual ao nosso futebolzinho. O melhor é depois. Exato. O melhor é o pós. É o pós-jogo, meu amigo. É a resenha. É a resenha. Até porque, cara, se você vai pra jogar, praticar o esporte, despedir da pessoa e ir embora pra casa, tem que ter a resenha, né? Isso daí é quando o cara é moleque, né? Fiz aquele gol, dei aquele drible, não foi falta, eu ganhei, na próxima te deu troco. A gente nem fala às vezes do futebol, do esporte. Antes, né, os nossos grupos de futebol, a gente fica o dia todo, ninguém trabalha, aparece, trocando mensagem, aí vai, não vai, quem vai, que foi a lista. É verdade. Lá, viu? É isso aí. Ô Marcelo, a gente tá chegando na reta final do nosso programa, em instantes a gente abre a jornada para Corinthians e Fluminense. Ô Marcelão, você está aí com essa questão do esporte, do tackle vôlei, do tênis para cegos, na reabilitação. O que mais que você faz, Marcelo?
Onde você arranja tempo? Você dorme? Durmo bastante, a esposa fala que você dorme demais, joga um futebolzinho 5, tá de vez em quando. Joga futebol ainda, de vez em quando, mas enfim, tô aí na correria, mas a gente não para. É difícil, né? O que o professor falou, você faz o que você gosta, você arruma tempo. É verdade. Então, a gente sempre tá aí procurando algo novo para trazer aí, para oferecer também, porque senão a gente fica estagnado e aí perde aí, né, a motivação do dia a dia. Ó, Janete Ferreira, eu tenho 64 anos, é nova demais. Conheci o Marcelo ano passado e me sinto uma jovem de 15 anos jogando taque o vôlei. Abraços a todos e ao Marcelo. Olha que legal aí, Marcelo. Dona Fofa. A Dona Fofa? Maravilha. Um beijo para Elaine, todos que participaram, Edson Justino Moreira. O Edson tá na pegada dupla dinâmica. Tá, né? Tá na pegada. Achei de graça, viu, Edson? É o seguinte, a semana que vem a gente vai trazer um documentário do Creep Camp. É um documentário que está no Netflix, muito interessante. A gente vai trazer o trailer para indicação para vocês. A gente ia passar hoje, mas não vai dar mais tempo, né, da gente colocar esse trailer no ar. A gente vai falar do Creep Camp. Inclusive os produtores executivos do filme são Barack Obama e a Michelle Obama, né, de um acampamento inovador na década de 70 lá nos Estados Unidos, que unia pessoas com deficiência. Muito legal. Creep Camp, quem quiser assistir, está no Netflix, mas a gente vai trazer o trailer, a indicação na próxima semana. Marcelo Inagaki, muito obrigado pelo seu tempo. Marcelo, você veio aqui para a Rádio Capital, fiquei feliz demais. Falei, Marcelo, você quer ir lá ou quer ser online? Não, vou lá, tal. Muito obrigado. Eu vou me comprometer a ir lá na reabilitação, que você já me fez o convite aqui, eu vou lá. E vou lá jogar o taque e o vôlei. Você tem que me falar onde é também, viu? Opa, muito... Aonde vocês jogam? A gente joga aos sábados, mais aberto. Aos sábados é na Vila Carrão, no Céu do Carrão, Estação Carrão, a partir das 8 horas até as 11 horas da manhã. Quem quiser conhecer, é só chegar. Tá bom, procura o pessoal da SESEC. O SESEC, o Davi, um grande abraço pro Davi, da SESEC, que também é nosso parceiro aqui, participou do programa, vamos falar do trabalho da SESEC, que é espetacular. Marcelo, muito obrigado, viu? Prazer. O prazer foi todo meu e muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Marcelo Inagaki conosco aqui no Paralímpicos da Capital, um grande abraço já. Hoje foi que nem carro álcool, né? E ainda demorou para pegar no trampo, quando pega vai embora, né? Aí você vai ver que já chegou, caramba. Tá bom. Você vai agora pegar seu bate-carro, né? Não, agora eu vou seguir na programação. Tava no bate-caverna. Com Corinthians e Fluminense. Se lá no Corinthians tem um pessoal que tá quase indo pra bate-caverna. Né? Vai, Flusão! Hoje tem ali no Cano, né? Um abraço, Cuca. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima semana com a Santa Efigênia, que é a santa da internet nos ajudando. Valeu, tchau. Valeu. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Voltamos na semana que vem com o Paralímpicos da Capital, com convidados especiais. O pessoal do IBIS, que estará aqui nos estúdios, de um instituto muito legal. De inclusão, e também teremos aqui o apresentador, rapaz, tem tanta coisa na cabeça, que são tantos convidados já. Semana que vem no Paralímpicos a gente vai ter o tiro com arco, né? O tiro com arco. Não vão tirar aqui dentro não, né? Não, o tiro com arco, que é impressionante, com a Jane Rodrigues do tiro com arco, estará online, e o pessoal do IBIS, que estará conosco na próxima semana. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Fique na Capital, que vai começar a jornada esportiva de Corinthians e Fluminense. Fique com Deus. Tchau. Você curtiu o Paralímpicos na Capital, que volta na